E por ser o dia da anemia, recebe em estúdio o professor António Robalo Nunes, é o presidente do Anemia Working Group Portugal. Bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo. Muito obrigado. Bem, doutor, temos então o dia da anemia, ainda não é nacional, não é? Ainda não é nacional. Falta essa formalização. Está dependente da formalização parlamentar de várias iniciativas que temos vindo a trabalhar e que esperamos que a curto prazo venham a ser resolvidas. Seja como for, é o dia da anemia e é uma forma de chamar a atenção para esta doença. O que é que lhe parece? A população portuguesa está ou não sensibilizada devidamente para esta situação? Os dados que temos, dos estudos que entretanto fizemos do ponto de vista epidemiológico, sobretudo no adulto, vieram-nos mostrar precisamente isso. Para além de ser um problema muito grande do ponto de vista epidemiológico, há muita anemia em Portugal, os números que tínhamos excediam largamente aqueles que eram os da Organização Mundial de Saúde, viemos a perceber que esse problema era amplificado precisamente por esse desconhecimento por parte da população. Mais de 80% das pessoas a quem foi diagnosticada anemia não sabiam que tinham e isso tem implicações diretas, nomeadamente na procura de cuidados. A questão dos sintomas também pesa aqui de certa forma, não é? Porque não são muito concretos, já que se confundem com sintomas de outras patologias. Muitas vezes tem uma instalação lenta e, portanto, há como que uma adaptação das pessoas a esses sintomas que lhes parecem normais. E são, de facto, como diz, muito abrangentes, muito diversificados e muito inespecíficos. E as pessoas encontram sempre explicações para eles que não correspondem à realidade e, nesse sentido, também não os valorizam e não procuram a ajuda que é fundamental para que se possa resolver a situação, que é frequentíssima. Como é que podemos evitar a anemia? Em alguns casos sabemos que é hereditária, de certa forma, não é? Sim. Que é normal, por vezes, na adolescência ter... Nas mulheres o mínimo é 12, não é? O mínimo, sim, é 12. O mínimo, que é a referência dada pela Organização Mundial de Saúde. Exatamente, 12 nas mulheres. Sim, e nos homens 13. Exato. Esses são os valores de referência para a existência ou não existência, eu diria quase aritmética de anemia. Muito embora aquela que é a tolerância da pessoa a esses estados de anemia que verdadeiramente conta. Em relação às estratégias de evitamento, passa muito por educação. Educação, sensibilização, as pessoas aprenderem a valorizar os sintomas e procurar ajuda. Por outro lado, ao sabermos que, de longe, a maior causa de anemia que compromete o transporte de oxigênio aos tecidos são de causa nutricional e dentre destas mais de 50% são por deficiência de ferro, temos que cuidar destes aspectos, nomeadamente no aporte nutricional. Ou seja, a alimentação, não é? Exatamente. Isto por uma razão muito simples. É que o homem, quando digo Homo sapiens, o homem e a mulher, não fabricam ferro. E, portanto, todo o ferro que tem no seu património tem que vir de fora, seja por via alimentar, que é aquela via mais fisiológica, seja por via da suplementação, quando a alimentação não chega em termos quantitativos e ou em termos qualitativos, que é uma coisa muito frequente hoje. Exato. Há situações menos graves, mas depois aquelas também mais agudas, digamos assim. Pergunto-lhe aqui por uma situação concreta. Imaginemos, falávamos aqui de 12 mínimo, que é um indicador dado pela Organização Mundial de Saúde, no caso das mulheres, não é? Uma mulher que o mínimo é 12 e apresente 7,5, por exemplo. Isso é uma anemia grave, que requer, de facto, uma intervenção muito acutilante. Quase transfusão de sangue? Eventualmente. É que eu tive 7,5. Eventualmente, muito embora hoje nós temos políticas de restrição transfusional, por força, enfim, dos riscos associados à transfusão, ainda que seja uma terapêutica basicamente segura. Portanto, hoje em dia temos alternativas para, em determinadas situações, sobretudo nas pessoas mais jovens com menor tolerância, podermos tratar essas anemias, sobretudo quando decorrem da deficiência de ferro, sem utilizar transfusões de sangue. Resumidamente, de que alimentos é que pode aqui falar, recomendando a quem está a ouvir-nos para perceber, não é? A alimentação deve ser diversificada. Nós temos um enorme património em Portugal, que é aquilo que denominamos a dieta mediterrânica, que concilia, por um lado, vegetais, que têm ferro, muito embora a sua absorção seja extraordinariamente difícil, daí que as dietas vegetarianas ou restritivas normalmente conduzem a estados de deficiência de ferro, que temos que diagnosticar antes do aparecimento da anemia, e o ferro de origem animal, que se sabe que, apesar de ser mal absorvido, é melhor absorvido do que o ferro vegetal. O ideal seria conciliar estas duas formas de ferro no mesmo cenário absortivo, na mesma refeição. É aí que está a falar em termos práticos de carne vermelha? De carne em geral, carne vermelha em particular. E os vegetais aqui são os espinafres? Os vegetais, não, os espinafres constituem um mito que é muito importante desmontar. Ou seja... Porque vem do Popeye, mas a verdade é que os vegetais, nomeadamente o espinafre, que toda a gente está muito convencida que são grandes fornecedores de ferro alimentar, na verdade não são. Porque tendo algum ferro também têm
outros constituintes que inibem a essa absorção de ferro. Portanto, não há grande vantagem na alimentação muito baseada em espinafres. O que é que será melhor, então, que os espinafres? Em termos de vegetais, quer dizer, todos os vegetais são importantes para uma alimentação saudável e diversificada. O que está a dizer é que é um mito quando se diz que só os espinafres é que ajudam quando se tem anemia, é isso? É, bem pelo contrário, porque de facto tira-se muito pouco proveito da ingestão de espinafres, porque tendo pequenas quantidades de ferro, esse ferro não é absorvido por causa da existência de outros compostos no próprio espinafre. Portanto, é importante a introdução de proteína animal. Da proteína animal para que esse ferro de origem animal, seja da carne vermelha, seja da carne branca, seja mais eficaz no combate à deficiência de ferro. Os suplementos que encontramos, por exemplo, à venda nas farmácias e noutras lojas, como o Celeiro, passo aqui a publicidade, Sim. mas ocorre-me agora porque vê-se frequentemente à venda aqueles concentrados de ferro, por exemplo, tomando aquilo a pessoa sente a diferença, eu já o fiz, mas depois os sintomas voltam, não é? Voltam. O que é que se faz? Volta-se a tomar e vai-se tomando? A absorção oral de ferro é toda ela, curiosamente, muito difícil de conseguir em termos eficazes. O que acontece é que quando não se consegue fazer o aporte necessário por via alimentar, é necessário suplementar. E essa suplementação tem que ser feita com rigor. Com rigor, sobretudo, com medicação que tenha dose indicada de ferro diária. Nem todos os suplementos o têm. E é preciso ter muito cuidado com essa facilidade com que hoje se adquirem suplementos que, na verdade, não têm a dose que acaba por ser uma espécie de automedicação. Acaba por ser uma automedicação, um logo terapêutico do qual depois, inevitavelmente, não se obtém o resultado esperado. Relativamente ao que estamos aqui a ver, este rosto da anemia, este blog, não é? Sim. Que quer dar, que falar, diz assim, o que é que se pode encontrar aqui? Pode-se encontrar aqui rosto da anemia, o rosto da anemia, o blog, há uma aplicação que vai correr aí e que vai de alguma forma sensibilizar as pessoas, porque vão criar um rosto e depois vão introduzir nesse rosto alguns dos sintomas e sinais associados à anemia, e isto é uma maneira de sensibilizar, de chamar a atenção para que as pessoas devem estar atentas aos sinais e sintomas de anemia e, por essa via, procurar a ajuda necessária. Não queria interrompê-lo, mas como temos pouco tempo e volta a falar dos sinais de alerta, dos sintomas, acho que não ficou claro aqui. Que sintomas, que sinais de alerta são esses que por vezes se confundem com sintomas de outras patologias? O cansaço, por exemplo? Sim, o cansaço é praticamente presente em todas as situações. O que acontece também é que as pessoas não valorizam esse cansaço. Mas é um cansaço extremo, não é? Que às vezes é um cansaço que compromete a realização normal das atividades da vida diária. A melhor expressão que eu ouvi em relação a isso era uma pessoa que me disse que estava cansada de estar cansada. E eu penso que isto ilustra de alguma maneira os níveis de cansaço que podem ser atingidos. Muito bem, professor António Robalo Nunes, foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, e até à próxima. Muito obrigado, até à próxima.